Boa noite, gente. Eu sou Kiko Amaral e fui convidado pelo André e pelo Rafael para fazer parte desse canal no YouTube para a gente conversar sobre música, discos, coisas boas da vida. Bom, vamos lá. Mas nesse vídeo eu queria primeiro propor um desafio que vocês têm pouco tempo para responder. Em qual ponto converge 4 artistas díspares que eu vou citar agora? Primeira delas, Maísa, a nossa Maísa cantora. Segundo, David Bowie, que nem precisa apresentar. Terceiro, Nina Simone, a cantora de jazz, que também dispensa apresentações. E quarto, Scott Walker, o bardo americano de voz grave. Esses 4 artistas convergem para um artista só. Aí que vai o desafio. E sobre ele que eu vou falar. Vocês querem que eu resenhe? Quer? Então vamos lá. Bom, o fato é que esses 4 artistas, eles eram fãs e regravaram canções de Jacques Brel. Jacques Brel é um cantor e compositor belga, francófono, que já praticamente era um deus da canção francesa já no final da década de 50. Ele também era uma espécie de dandy, assim como era muito comum nessa época, principalmente nos anos 60, mas já no metade dos anos 50, ele já não tinha uma vida muito comum, não. Ele era casado, mas apesar de ser casado, tinha uma vida extremamente agitada, era show atrás de show, bebia muito, fumava 4 maços de cigarro por dia, e a esposa, inclusive, era belga também, voltou para Bruxelas, e ele continuou, teve várias outras mulheres enquanto estava casado, ou seja, uma vida louquérrima. Mas nesse meio tempo, ele foi o responsável por grandes canções e grandes momentos da canção cantada em francês. Talvez, quando a gente pensa em Jacques Brel, a primeira canção que vem em mente é Ne me quitte pas. Foi regravada por muita gente, inclusive por Nina Simone, pela própria Maísa. Scott Walker fez uma versão dela em inglês. E para vocês entenderem mais ou menos o tom que Jacques Brel era, ele não relatava essa música. A letra fala sobre um homem desesperado pedindo para a mulher não o deixar, né, prometendo mundos e fundos. E ele falava que essa canção não é uma canção de amor ou de força, é uma canção sobre a covardia dos homens. E, bem, uma coisa que eu tenho que dizer aqui é o seguinte: quando você é um cantor de música francesa, você tem que tocar no Olympia, na França. Se você não chega ao Olympia, você não é ninguém. Pelo menos na época era assim. E Jacques Brel, o Olympia era a casa dele. E ele já tinha gravado um disco ao vivo na década de 50 no Olympia. E ele gravou esse segundo que eu vou resenhar aqui para vocês. Tá? Esse disco aqui. Essa é a versão original do disco, que saiu em 10 polegadas, com 8 canções. Posteriormente foi relançado em CD, eu acho que em vinil também, uma versão aumentada com 15 canções, mas a original e a condensada, a que tem tchan, é essa aqui. Por que eu quero falar desse disco em especial? Primeiro é que está Jacques Brel no palco, no momento mais inspirado. Ele no palco era, nossa, um camarada que incorporava a música, que interpretava, que se entregava, tanto quanto os grandes
da música popular brasileira, do jazz, do rock and roll que você pode imaginar. Entendeu? Se você imaginar Elis Regina como uma grande intérprete, Nick Cave como um grande intérprete, é, ele era um grande intérprete. Ele saía, cada show que ele dava, ele saía suado, ele saía quase morto. Ele se entregava mesmo. E nesse álbum dá para perceber direitinho como ele era no palco. São 8 canções, que eu queria pontuar algumas para vocês. A primeira, que abre o disco, Port Amsterdam, ou Port of Amsterdam. Dans le Port of Amsterdam, né? Essa canção foi inclusive regravada por David Bowie. Você consegue achá-la em inglês como bônus do disco Pin-Ups. Ela descreve um porto onde marinheiros imundos chegam, onde tem prostitutas cheias de doenças, um lugar mal cheiroso, decadente, e onde as pessoas se perdem, um lugar de perdição. E o interessante é que ela é uma valsa dramática que vai aumentando de velocidade. Enquanto vai aumentando de velocidade, mais Jacques Brel se entrega quase num momento de não retorno, num clímax de não retorno. Outra coisa que eu queria falar sobre o disco é a presença de algumas canções como Les Vieux, Les Timides, no francês é horrível, viu? Em que ele fala de personagens como os tímidos ou os velhos, mas ele descreve de uma forma muito direta e sem a menor compaixão, quase que sarcástica. Particularmente Levieux, a segunda música, ele descreve aquelas pessoas que andam por ali, por lá, esperando o fim da vida, sabe, sem nenhuma esperança mais. E descreve como uma visão bem mordaz desse momento de vida. É até incômodo você ouvir isso. Mas ele também não é cruel só com velhos e tímidos, ele é cruel também consigo mesmo. 2 canções, Tango Fúnebre, Le Dernier Repas, descreve a morte, a própria morte dele. E também não descreve de uma forma metafísica e tampouco bondosa, ou ele descreve de uma forma como se tivesse como se ele fosse um morto ou alguém prestes a morrer, e vendo tudo o que está acontecendo ao redor sem a menor romantização, sabe? Ver aqueles amigos que não eram tão amigos e que depois, quando você morre, de repente vira amigo, entendeu? E tá vendo aquele circo armado ao redor da própria morte. E tem a Lestorro, que ele te põe do ponto de vista de um touro, ou de touros, na praça de touradas, em que ele cita de uma forma irônica que os touros se enfadonham, né, aos domingos, enquanto vão servir de, digamos, entretenimento para as pessoas que vão berrar, gritar, enquanto eles estão ali sendo machucados e mortos. É bem intensa essa canção também. Mas para finalizar, eu não falei da Le Jardin do Cassino, no Jardim do Cassino, mas tem a 4ª música do lado A que eu tenho que falar, que é Le Plais Pays. Le Plais Pays é uma canção que ela se destaca nesse álbum,
que é um álbum praticamente de destaques, porque todas as 8 canções desse álbum são fantásticas. Não tem como você não se arrepiar com Amsterdã, com Tango Macabre, Tango Funèbre, né? Mas ela é interessante que talvez seja a única canção que seja uma ode, uma declaração de amor, de carinho. É uma declaração de amor ao país dele, talvez ao norte do país dele, né, na Bélgica, na região onde ele nasceu, em que ele descreve uma região plana, próxima a um oceano, a um mar frio, em que as montanhas são igrejas, campanários, as árvores são campanários, porque é tudo plano. E para isso, o tom de voz dele, que é tão explosivo, tão irônico, passa a ser um tom plácido, quase lamentoso. E o acompanhamento, o que o acompanha nessa canção, é quase que um clima formado por uma guitarra, uma guitarrinha quase raspada ali, uma coisa tão plana, tão monocórdica, digamos, quanto a paisagem que ele descreve. Dá um clima e tanto, dá uma coisa, digamos assim, quase que misteriosa e ao mesmo tempo sublime. Eu me lembro de talvez só ter ouvido algo similar com Nick Cave, quando ele fez Stranger Than Kindness, que faz parte do Your Funeral, My Trial. Bom, eu queria então terminar esse vídeo lembrando vocês que eu fiz questão de fazer o primeiro vídeo não sobre rock, nem sobre MPB, nem sobre jazz, mas sobre canção francesa, sobre música francesa. Por quê? Quanto mais você expande, mais você quer conhecer, mais você, digamos, aproveita. Música é uma coisa muito ampla, e dentro dessa amplitude tem pontos em que ela é muito profunda também. Então vira um universo infinito. E seria uma pena para quem gosta de música perder a oportunidade de apreciar um cara feito esse, feito o Jacques Brel. Então é isso aí, essa é a minha resenha de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima.